Velho Vamp, muito boa noite pra você, Vampeta. Vitória importante do Corinthians, 3 gols de Yuri Alberto. O Timão vence e convence sob o comando técnico de Dorival Júnior. Venceu o Dorival estreando em casa, né? Contra uma equipe que é favorita ali as primeiras colocações, jogo difícil, mas o Corinthians hoje jogou bem, fez um belo jogo. Aquilo que eu falei, o Dorival vai ter que corrigir alguns erros defensivos, porque o Corinthians toma muito gol na temporada. Mas o ataque funciona. Hoje o Yuri Alberto fez 3, ainda 2 gols anulados. Quer dizer, o ataque do Corinthians funcionou muito bem diante de um Inter que nos últimos jogos vem também tomando muito gol, né? Na Libertadores tinha tomado 3, né? Ali no comecinho, depois conseguiu empatar. Mas o Corinthians fez por merecer e justa vitória. Boa, tá aí o Vampeta. E agora eu quero ouvir o homem que narrou de forma brilhante, excelente esta vitória do Corinthians, placar de 4-2 pro Timão. Mas pra você, José Manuel, foram 6 gols marcados do Corinthians e 2 do Internacional, totalizando 8 gols narrados nesse jogaço de futebol hoje na Arena de Itaquera. Zé, boa noite. Boa noite. Narrador gosta de narrar gol, né? Vem pro jogo, né? Como é que esse pessoal falava assim? Jogo sem gol é igual namorar com a irmã, essa coisa aí? Então, cara, eu narrei 8 gols. 6 valeram, né? Tem a discussão do pênalti, que é um lance polêmico do jogo, e é importante porque é o terceiro gol do Corinthians, estava 2-2, né? A expulsão do Bruno Henrique foi uma falta dura, para cartão amarelo mesmo, então eu acho que não dá para reclamar desse lance. Os 2 gols anulados do Yuri Alberto, que eu narrei e não valeram, né? Eu acho que as faltas foram bem marcadas. Acho que o VAR ajudou o árbitro. Não sei se dava pro árbitro ver ou não, lá na origem. E ele dependeu muito do VAR para marcar essas 2 faltas, né? Em campo ele não viu. Você pode criticar o árbitro por isso ou não, né? Mas assim, as faltas ocorreram e o VAR ajudou a arbitragem. No lance do pênalti eu ainda tenho muitas dúvidas, né? O jogador do Inter tirou a bola, mas na sequência solou a barriga do adversário. Aí eu falo, cara, é pra pênalti, não é? Eu já vejo aqui amigos, aqui ex-árbitros, dizendo, não, eu não marcaria. Outros, eu marcaria. É um lance bastante polêmico, eu tenho sérias dúvidas, confesso, né? Mas, assim, pro início do trabalho do Dorival Júnior, fantástico. Ele estreou jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, poupou o time quase inteiro, né? O time que entrou em campo, 4 jogadores estiveram contra o Novo Horizontino, né? Tirando o Andilleri, que acho que estaria hoje, não tivesse tido um problema. Mudou bastante o time e conseguiu voltar com a vitória. Botou lá 4 volantes. O problema do Corinthians é tomar gol. Botou lá 4 volantes e ganhou o jogo fora de casa. Hoje ele diminuiu 3 volantes jogando em casa. Romero do time, numa função ali na ponta esquerda, uma função um pouco diferente, né? E o Corinthians começou bem, mas aí começou a mostrar problemas. Foi o Inter adiantar a marcação e o Corinthians começou a falhar. A coisa começou a ruir, né? O gol do empate do Inter é assim, uma sucessão de falhas individuais, cara. Falha na saída de bola, depois falha na marcação, depois falha do goleiro, que não saiu bem, e depois falha do cara que não acompanhou o Aguirre que fez o gol. No caso ali era o Hugo, né? Sobrou pro Hugo, que inclusive foi substituído, né? O Inter aí, por méritos do Internacional, concordo nisso com o Vampeta, o Inter chegou ao segundo gol. Tem um time muito bom, né? É um trabalho longevo do Roger. Tá mais preparado o Inter, tá mais adiantado em relação ao trabalho do Dorival. Não é que o Corinthians esteja começando agora, né? Ele herda alguma coisa do Ramon Dias, né? Precisa melhorar em vários aspectos, especialmente no aspecto defensivo, mas já encontrou alguma coisa. E mostrou pro Dorival esse calor que no momento levou do Internacional, que ele precisa ainda resolver várias questões defensivas na equipe do Corinthians, né? No final, 4-2, assim, tem a expulsão. Se a expulsão não foi injusta, eu acho que pesou demais a expulsão, né? Contribuiu demais para a vitória do Corinthians. O Corinthians conseguiu fazer 6 gols no jogo, 4 valeram, né? Isso demonstra que pelo menos nessa parte ofensiva o Corinthians, porque o Inter fechou a casinha. Um jogador expulso, um jogador a menos, não justifica tomar tanto gol como o Inter tomou. Então você tem que dar méritos para o Corinthians nos gols que ele fez. E é inegável, né, Vampeta, que a gente não pode não citar a arbitragem na partida de hoje. Foram pelo menos 5 lances polêmicos e eu acho até que o Paulo César Zanovelli, com o auxílio do VAR, acertou na maioria deles. No primeiro tempo, teve o lance envolvendo Wesley e Yuri Alberto, que seria um possível pênalti pro Inter. No segundo tempo, o lance da expulsão, que pra mim ele acertou no lance. Os 2 gols anulados do Corinthians e o pênalti dado na reta final do jogo.
Pra você, Vamp, a arbitragem hoje teve influência nesse resultado ou não? O Paulo César Zanovelli foi bem nas suas marcações? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que foi um belo jogo primeiro, né? Achei que foi um jogão, né? Num sábado à noite. Estreia de Dorival em casa. O Corinthians jogou bem, tinha começado bem o jogo, depois ali no erro individuais ali, do Carrijo, dos zagueiros, do goleiro. O Inter consegue o empate, depois consegue a virada. Mas assim, em relação à arbitragem, toda a rodada vai dar o que comentar, né? A gente não viu os outros jogos aí, o Fluminense jogou com o Sport, o Vitória enfrentou o Ceará, ainda tem Bahia e Botafogo. Vai dar o que falar sempre. Eu gosto desse árbitro, né? E o VAR interviu, chamou, mas se você falar assim, dá uma nota para a arbitragem hoje, daria um 7. Boa, tá aí então a opinião do Vampeta sobre a arbitragem. Daniel Lian, queria te ouvir também a respeito desse assunto. Você acompanhou o lado do Internacional na partida. Achou que o árbitro acertou nas marcações? Não, sobretudo aquelas pró-internacional, né? Os 2 gols anulados do Corinthians e também o pênalti no primeiro tempo envolvendo Wesley e Yuri Alberto. A sua opinião, Lian? Eu achei que ele foi bem o árbitro da partida hoje, o Paulo César Zanovelli. Ele que já se envolveu ali em uma grande polêmica quando teve um erro de direito no jogo São Paulo e Fluminense. São Paulo acabou sendo prejudicado na ocasião. E aí até o árbitro chegou a ser afastado, essa coisa toda, mas hoje ele foi bem e com a ajuda do VAR, né? Bom citar ali também o trabalho do VAR, que teve ali o senhor Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é do Rio de Janeiro. Então acho que a equipe de arbitragem hoje trabalhou bem. Sobre o pênalti agora, o último pênalti para o Corinthians, eu acho é um lance muito difícil. Eu não daria o pênalti, falei isso daí durante a transmissão, mas eu confesso que é um lance difícil ali para a própria arbitragem. Eu acho que não teve a influência direta ali no resultado. Claro, uma penalidade, a gente poderia dizer que é um lance fatal. Realmente fez o gol. Mas foi um lance muito difícil. Eu classifico que hoje a arbitragem até que foi bem. E parabéns também aí por revisar e a decisão de campo ser alterada. Porque muitas vezes, por orgulho, aquela coisa toda, o árbitro acaba não chamando atenção. Eu vou até rapidamente chamar a atenção para o que aconteceu no jogo do Maringá e Atlético Mineiro. A árbitra do VAR foi perfeita na ocasião e o árbitro de campo não reviu ali a sua marcação. Então, é preciso que haja humildade também em relação aos árbitros de campo. E aí, até em cima dessa colocação do Lian, José Manuel, que eu queria trazer um debate aqui para a conversa, que é um questionamento levantado pelo nosso ex-colega também, Rafael Porcari, que ele diz aqui, o árbitro mudou as suas 3 decisões. Humildade para aceitar a correção ou falta de qualidade técnica para perceber esses lances dentro de campo, Zé? É um grande debate, tem uma coisa assim que ele não colocou, que às vezes é falta de personalidade. O árbitro, toda vez que o VAR chama, ele já vai condicionado a mudar a decisão dele. Eu errei, ele me chamou porque eu errei, né? E já vai lá com um olhar diferente, ele não vai lá para contrariar às vezes o VAR. Talvez tenha acontecido no lance do pênalti, talvez. Agora na falta, não. O VAR tá aí para isso, né? E seriam 2 gols com falta, seriam 2 gols irregulares do Corinthians e graças ao VAR o Zanovelli não errou. A arbitragem não errou. Então, ele foi lá, viu e era muito claro. Agora, a questão do pênalti eu acho que não era tão claro assim. Mas aí ele foi lá e tomou a decisão, né? Se ele entendeu que realmente houve ali a solada, né? Independente que ele tenha tocado a bola, se ele pode cravar. A minha dúvida no lance ali é porque eu não consigo cravar se houve mesmo essa solada com essa força toda, né? Ou se foi ali esperto o Matheus Bidu. Por isso que eu tenho essa dúvida toda, né? Não dá pra não dá pra ver a intensidade, né? Eu vi em câmera lenta, né? Porque assim, na velocidade normal da imagem, você não consegue saber, você não consegue ver sequer se houve o toque. Né, para ver ali, imaginar um toque seria nessa câmera do slow motion, né? E aí você perde a questão da intensidade. É um lance bem complicado mesmo, né? Mas deu o pênalti. Também já havia anulado 2 gols, mas na pressão com que ele foi para mais esse lance aí chamado, né? Vai ficar a polêmica por esse lance, mas assim, o Vampeta tem toda a razão quando fala, a gente viu um belo jogo, né?
com 6 gols que valeram mais 2 anulados. 4-2. Então, pro Internacional ele vai lamentar, né, que o resultado foi adverso. Pro lado do corintiano, só alegria, festa e essa expectativa que se torna muito positiva de um início de trabalho do Dorival Júnior, treinador que eu gosto, né, sempre disse isso. Não tô falando que é Rinos Mitchell, né, mas é um treinador, assim, dos brasileiros aí, talvez um dos que eu mais gosto aí, há outros também, né? Mas eu sempre elogiei o trabalho do Dorival Júnior, que ele não é aquele treinador que só arma a defesa, ele faz o time jogar, ele se preocupa com a parte ofensiva também. Enfim, boa sorte para ele aí como técnico do Corinthians, e o resultado para o Corinthians muito importante. Só rapidamente em relação à arbitragem, é porque também já tinha anulado 2 gols do Corinthians, aí chega a penalidade. Para mim não aconteceu a penalidade, eu já falei isso, mas aí ele deu aquela compensada, né? O árbitro falou, bom, se eu anular aqui essa penalidade, aí a torcida acaba comigo. Deve ter passado isso daí pela cabeça do... E esse é o tipo de lance, né, que eu pelo menos classifico como aqueles lances que não é um absurdo o árbitro marcar, mas também não é um absurdo se ele deixar de marcar. E aí eu acho que nesse tipo de caso tem que ser levado em consideração o feeling da arbitragem dentro de campo. O Paulo César Zanovelli estava com a visão positiva pro lance, então ele poderia muito bem ter marcado em campo, como ele deixou correr e depois com o auxílio do VAR acabou marcando a penalidade, né, Zé? Tem um lance também que nas redes principalmente chamam muito a atenção, que você tinha citado aí, passando, né, que é o Yuri Alberto e o Wesley, que eles estavam ali de braços dados. Esse é um tipo do lance que eu, árbitro, não marcaria, porque, né, o cara enfia no braço do outro ali, é braço. Buscando cara, espaço, vai marcar pra quem? Quem é que puxou primeiro? Os dois, um puxando o outro ali, é tipo do lance que você deixa a vida seguir. Deixa correr, deixa seguir. O Inter reclama bastante, né? Porque era ataque do Inter, o Wesley estava na grande área, seria pênalti. Mas aí eu tô com o árbitro, eu não marcaria pênalti, não. Mas é inegável que, além das polêmicas de arbitragem, o Corinthians hoje jogou muita bola, produziu ofensivamente, foram com os 2 gols anulados, 6 bolas na rede do goleiro Antony. Ou seja, ofensivamente, o time do Dorival Júnior funcionou bastante. O Yuri Alberto foi às redes 5 vezes, 3 valeram e 2 gols foram anulados. Vampeta, queria a sua opinião desse início de trabalho do Dorival Júnior. A tendência é que cresça ainda mais, né, Vamp? 100% de aproveitamento, né? No meio de semana ele estreou contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, e hoje em casa, né, contra o Inter, seu segundo jogo, 2 vitórias. Vai ter muito que corrigir, principalmente na parte defensiva. O Dorival, ele é competente para isso. Mas o Corinthians tem um dos melhores plantéis do Brasil e uma folha de pagamento que chega a ser a 3ª, né? Então, tem que fazer melhor. Tem jogo aí já pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana no meio de semana, onde precisa ganhar. E é engraçado que sempre o público, né, presente no estádio do Corinthians, e joga em casa e vai precisar também de novo, né? Mas foi eu gostei. Hoje, pra mim, foi um belo jogo do Corinthians. Foram 22 finalizações do Corinthians no jogo, contra 8 do Internacional. Ou seja, foi um jogo em que as duas equipes buscaram o gol, especialmente o Corinthians depois que ficou com o homem a mais. E o único gol desses 6 aqui que a gente tá citando que não foi marcado pelo Yuri Alberto, foi marcado já na reta final, nos acréscimos, pelo Igor Coronado. E é justamente sobre eles é que eu queria te fazer uma pergunta, porque desde que chegou ao Corinthians, a verdade é que o Coronado não correspondeu com a expectativa do torcedor. É um cara que ganha um salário altíssimo e ele não consegue se firmar como titular do Corinthians, nem mesmo agora com a lesão do Rodrigo Garro depois do título do campeonato estadual. Mas é inegável que qualidade técnica ele tem bastante, já demonstrou isso em outros momentos também, vestindo a camisa do Timão. O que você acha, Zé, que falta pro o Coronado, de fato engrenar vestindo a camisa do Corinthians? Cara, assim, exatamente o que falta eu não sei, talvez confiança, né? Talvez seja um jogador que esteja com muita falta de confiança, né? O Dorival Júnior falou dele na apresentação, né? Ele disse que ia fazer um trabalho para tentar recuperá-lo. Porque mesmo com a volta do Rodrigo Garro, que aí é o titular absoluto na equipe do Corinthians, precisa ter uma alternativa, né? Quando o Garro não puder jogar. Um jogo ou outro até os dois, né? Quem sabe, né? Eu até cobrei no meio de semana, né? Ele foi pro banco lá em Novo Horizonte e não entrou. De repente o Dorival achou que ele não está pronto ainda, que não deu tempo de fazer esse trabalho de recuperação que o Dorival prometeu. No jogo de hoje ele entrou e eu achei que entrou bem.
Ele entrou bem ali, armando, lado direito, iniciou aqui no lado esquerdo, depois foi pro lado direito e fez o gol ali pelo lado esquerdo, né? Aliás, na cara do goleiro, uma frieza impressionante, cavadinha, fez um belo gol, fez um golaço na Arena Corinthians. É um jogador que o Dorival acha que dá para recuperar. E ele pode ser útil para o Corinthians, e isso é importante. Porque, inclusive, eu acho que ele andou pensando até em sair, né? Em ouvir alguma proposta, deixar o Corinthians, porque não tem jogado, né? As coisas não estão funcionando. Mas vamos ver. O Dorival tem essa característica também de recuperar, né? De achar um lugar no time para o cara render o melhor dele. Vamos ver no decorrer dos dias aí o que o Dorival vai poder fazer com o Igor Coronado. Mas ele aproveitou esses minutos que teve em campo. Não foram muitos, mas ele entrou bem.